Uma mulher se depara com uma das pessoas mais nojentas e violentas que ela podia esbarrar. Mas ela não estava sofrendo sozinha, porque a filha dela também viria a ser um alvo desse monstro. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Não é nada de golpe, tá, gente? É só um link porque nós somos vendedores, entre aspas, da Magalu e da Amazon. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa nessas lojas, a gente recebe um pouquinho, a gente recebe uma comissão como se estivesse vendendo para vocês. E isso ajuda o canal, de alguma forma, tá bom? E bora pro caso de hoje. O caso Rebecca Verts. Rebecca Verts nasceu no dia 30 de março de 1952. Eu não tenho muita informação de onde ela nasceu ou quem eram os pais dela. Só que a Rebecca tinha uma filha chamada Jennifer, e essa história foi contada a partir da visão da Jennifer. Em 1988, após um divórcio difícil, a Rebecca e a filha se mudaram para Somerset Tower, um prédio de apartamentos de 7 andares localizado em Cherry Hill, Nova Jersey. O pai da Jennifer estava sempre entrando e saindo da vida delas. A Jennifer acredita que a mãe era muito solitária naquela época. Mas a Rebecca não ficou solteira por muito tempo. Ela conhecia um zelador excêntrico chamado Ed, que trabalhava no mesmo complexo de apartamentos. Rapidamente ele foi morar com elas e juntos formavam uma nova e feliz família. A Jennifer contou que ele estava sempre cheio de sorrisos e risadas, e a mãe estava feliz perto dele, mas isso não durou muito. O Ed tinha algumas peculiaridades, com certeza, mas com o passar do tempo, seu comportamento se tornou cada vez mais errático, especialmente em relação a Jennifer. Depois deles começarem a morar no apartamento, ele definitivamente mudou. Ele era muito controlador, muito estranho, com um comportamento muito esquisito. Apesar das palhaçadas ocasionais, o Ed ganhou a confiança da Rebecca ao longo do tempo e foi encarregado de cuidar da filha enquanto ela trabalhava nos fins de semana. Foi aí que o abuso da Jennifer nas mãos do Ed começou. Mesmo com apenas 7 anos de idade, ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então ela reuniu toda a sua coragem e revelou para a mãe. A Rebecca disse friamente que ela simplesmente imaginou coisas. Mas a Jennifer não estava enganada. Ela sabia que as coisas que o Ed forçava ela a fazer eram erradas. Ela disse que ficou muito brava com a mãe. E isso é mais comum do que a gente imagina. Aqui a criança identificou o abuso e tentou pedir ajuda para a mãe. Mas o mais comum é a criança não saber que está sendo abusada e o abuso continuar por anos sem ela saber o que está acontecendo. E aqui eu abro um parênteses. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a minha opinião, mas eu acho importante a gente debater certos assuntos. Até porque eu aprendo com vocês e vocês têm talvez uma nova visão através do que eu estou falando. Se eu não fizer nada, eu sou mais um canal de true crime. E não é essa a intenção. A intenção é sempre fazer a gente abrir a mente e pensar adiante, pensar diferente. Pensar que talvez a gente esteja vendo as coisas de um jeito distorcido, um jeito que não é a realidade da coisa. No caso da Jennifer, a Jennifer tinha 7 anos e ela sabia que alguma coisa estava errada. Ela pediu ajuda para a mãe e não aconteceu nada, a mãe não fez nada. E esse parênteses que eu estou abrindo diz respeito à educação sexual nas escolas e como isso é importante. Eu acredito que todas as pessoas que são contra a educação sexual nas escolas, elas não saibam exatamente o que é a educação sexual nas escolas. Por isso que elas são contra a educação sexual. Porque o que seria a educação sexual? A educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. Educação, como o nome já diz, é ensinar para a criança onde um adulto pode ou não tocar ela. E sexo nem é comentado entre crianças pequenas. Eles só dizem que se alguém mexer em certo lugar no corpo deles, é para eles falarem para alguém e procurar ajuda. Mas daí a gente fala assim, nossa, mas isso não é trabalho da família? Eu concordo que seria trabalho da família. Eu já tive essa conversa com a minha filha. Só que na maioria dos casos, a esmagadora maioria, o abuso vem de dentro de casa. Normalmente é de um pai, de um irmão mais velho, de um padrasto. Infelizmente é isso. Tem até tios e avós que abusam de crianças. Então não tem como você confiar 100% que a família vai fazer o trabalho. Se ela não está enxergando o abuso, como é que ela vai fazer para proteger essa criança? Então, antes de dizer que é ruim, a gente tem que se informar um pouco. Isso salvaria muitas infâncias, incluindo adultos com baixa autoestima, com problemas de relacionamento mais tarde. Isso ajudaria uma sociedade a ficar mais saudável.
Porque no momento que o abusador teme que a vítima sabe que não deve ser tocada, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Bom, voltando. No dia 26 de fevereiro de 91, 3 anos após o inferno da Jennifer na Somerset Tower ter começado, a polícia bateu na porta do apartamento da mãe dela. Eles explicaram que 4 dias antes uma vizinha desapareceu sem deixar rastros. Os detetives agora estavam investigando cada morador e funcionário do prédio. Mais cedo naquele dia, eles entrevistaram o Ed e ficaram surpresos com o fato que ele conhecia pessoalmente a vítima. A Didi Rosenthal, uma terapeuta de autismo que migrou do Canadá para os Estados Unidos há menos de 1 ano, foi vista pela última vez no dia 22 de fevereiro. De acordo com o irmão, o Blaine, ela escolheu se mudar para Nova Jersey para realizar um sonho de ingressar no Elwyn Institute of Philadelphia, uma clínica feita sob medida para crianças com deficiência mental. Mas o irmão sabia que os Estados Unidos poderia ser um pouco difícil em comparação ao Canadá. Então ele insistiu que ela escolhesse um apartamento no último andar de um prédio seguro. Ele disse que fez de tudo para ela não ir para os Estados Unidos, mas não adiantou. Naquele momento, a polícia tinha 2 suspeitos em mente. Ambos faziam parte da equipe de manutenção do complexo de apartamentos. O primeiro, Steve Gomes, era o namorado da Didi. O segundo, Charles Hedrich, era simplesmente estranho demais para a polícia ignorar. O problema era que, para a maioria das pessoas, ele era conhecido por outro nome. Ele era o Crazy Ed. Algo simplesmente não estava certo com Ed. O homem alegou que passou a noite do dia 22 com a mãe da Jennifer, no apartamento deles. Eles falaram com a Rebecca Verts e a Rebecca disse à polícia que o Charles Hedge estava em casa no apartamento deles a noite toda. O promotor não pôde deixar de notar o medo da Jennifer quando ele mencionou o Ed na frente da mãe. Ele disse que nunca vai esquecer a expressão no rosto dela. Ele contou que queria fazer qualquer coisa que pudesse para proteger ela. Antes que a polícia tivesse a chance de fazer uma segunda entrevista com os Verts, a família se mudou do prédio. Pode parecer suspeito agora, mas na época muitos moradores deixaram a Somerset Tower depois do que aconteceu com a Didi. As circunstâncias que cercavam o desaparecimento dela não faziam sentido, e quando os detetives fizeram a perícia no apartamento, eles ficaram perplexos com o resultado. O que eles encontraram foi um apartamento imaculado. Não houve arrombamento na casa, não tinha respingo de sangue, não tinha cápsulas de bala. Até a cama estava feita. Não tinha nenhuma evidência física. A única evidência de valor que eles reuniram estava escondida dentro da agenda da Didi. Ela havia colocado um recibo de $80 de um caixa eletrônico dentro da agenda. Mas o que realmente os convenceu de que ela não fugiu foi o depoimento da vizinha de baixo. Uma senhora idosa que morava sozinha acordou e eram umas 4 da manhã, e ela ouviu um baque no teto do apartamento dela, que teria sido o chão do apartamento da Didi. Sem nenhum outro suspeito ou pistas, o caso lentamente esfriou, mas o incidente atingiu a imaginação do público americano. Vários programas de TV e publicações pegaram a história, incluindo a série Unsolved Mysteries, extremamente popular na NBC. Da nova casa ao norte de Cherry Hill, a Jennifer não conseguiu deixar de sentir pena da Didi e da família dela. Para eles, por anos, eles não tinham ideia do que aconteceu com ela. Ela simplesmente estava desaparecida. Para a maioria, a polícia claramente fez tudo o que podia, mas isso não foi o suficiente para o irmão da Didi, o Blaine Rosenberg. Ele disse que não desistiria. Ele viajou para Cherry Hill 67 vezes. Foi a bares locais, restaurantes locais com a foto dela. Conforme os anos passavam, o Blaine tentou o seu melhor para equilibrar a vida pessoal e a busca para encontrar a irmã, mas eventualmente a obsessão levou a melhor sobre ele. Quando ele voltou para a casa dele, a esposa disse para ele sair de casa. O desaparecimento da Didi custou tudo para ele. E quando o Blaine chegou ao fundo do poço, a Jennifer e a Rebecca também chegaram. Desde que a família se mudou, eles passaram a entender por que o Ed recebeu o epíteto de louco. O homem estava totalmente fora de controle, agindo constantemente como uma criança e atirando insultos violentos. A raiva pela Rebecca continuou crescendo a um ponto em que, mesmo que a Jennifer nunca tenha visto ele bater na mãe diretamente, ela sabia que a mãe também era uma vítima dele. Ela disse que sentia que sempre que a mãe tentava enfrentar ele tinha um ataque de raiva. A Jennifer suportou o abuso do Ed por 7 anos agonizantes. E agora, a própria mãe estava sendo jogada na confusão. Ela sabia que isso não podia durar mais. Então, depois de discutir por horas, a Jennifer finalmente convenceu a Rebecca de que ela precisava deixar o Ed. Tudo foi planejado com antecedência, mas a Rebecca cometeu um erro crucial. Ela contou para o Ed sobre isso. Elas iam se mudar para a casa da avó dela. Ela prometeu para a filha que ele nunca mais estaria lá, que ela nunca teria que ver ele novamente. E ela estava em êxtase.
No último dia de aula da Jennifer, a Rebecca fez a filha arrumar todas as coisas e prometeu que estaria esperando por ela no pátio da escola às 18 horas, logo após seu último jogo de hóquei em campo. A Jennifer disse que saiu do campo e o carro dela estava lá, mas o Ed estava dirigindo. Então, imediatamente ela ficou brava, gritando com ela que ela sabia que isso ia acontecer e porque ela nunca conseguia manter a palavra. E ela apenas disse: Jennifer, entra no carro. O silêncio no carro era pesado. No espelho retrovisor, a Jennifer não pôde deixar de notar que o Ed estava fixado nela. Ela não conseguia identificar o que era, mas algo parecia terrivelmente errado. Ela disse que sabia que ele faria algo para impedir elas de se mudarem, mas ela nunca imaginou o que aconteceria. Quando eles chegaram, o Ed afirmou que tudo o que ele queria é ter um último jantar juntos como uma família. Mas a Jennifer estava preocupada, não tinha nada lá, não tinha comida feita. Ela estava se perguntando o que elas ainda estavam fazendo lá. O Ed tentou desleixadamente reunir alguma forma de explicação antes de insistir que precisava do carro da Rebecca para fazer compras. Antes que ela pudesse responder, ele saiu com as chaves às pressas. Agora que elas estavam sozinhas, a Jennifer tentou convencer a mãe a ir embora antes que ele voltasse, mas a Rebecca ignorou ela. Em um ataque, a Jennifer correu a escada acima para o quarto dela. Então, sem perceber totalmente, a adolescente adormeceu por horas. Mais tarde, no meio da noite, um barulho alto acordou ela de repente. Eram cerca de 2 da manhã. Ela sabia que algo estava muito errado. A Jennifer se levantou e começou a descer as escadas. Conforme ela se aproximava, o barulho se tornava mais claro e mais alto. No meio do caminho, ela percebeu o que estava acontecendo. Era o som do Ed socando o rosto da Rebecca. Ela não sabia há quanto tempo ele estava batendo nela. Mas já era tarde demais. Antes que ela tivesse tempo de reagir, o Ed parou de repente. E ele se virou e veio em direção a ela, com raiva nos olhos. O Ed então agarrou a Jennifer pela parte de trás dos cabelos e arrastou ela para a sala de estar. Conforme ela se aproximava da mãe, ela não conseguia nem entender o estado em que ela estava. Ela não sabia se a mãe tinha conhecimento de que ela estava lá. Ela não sabia se ela viu a Jennifer. A Jennifer notou que a mandíbula dela estava quebrada. O braço estava quebrado. Ela estava pedindo para ele, por favor, para não machucar ela, para deixar elas ir embora. O Ed jogou a jovem em uma cadeira, ao lado do sofá, estava a Rebecca. Ele se virou para pegar uma cortina e um pequeno machado que tinha deixado no chão. Enquanto ele caminhava lentamente em direção a ela, a Jennifer começou a entrar em pânico. Ela disse que imediatamente começou a gritar para ele parar. Ele colocou o lençol sobre ela e ela só lembrava dele enrolar ela como uma bola. Debaixo do lençol, a Jennifer conseguiu ouvir a respiração da mãe. Ela sabia que ela ainda estava viva, mas em segundos o Ed começou a golpear a Rebecca com o machado. Ela disse que podia ouvir os golpes. Ela sentiu o sangue da Rebecca nela. Depois do que pareceu uma vida inteira, ele tirou o lençol de cima dela e levou ela lá para cima. O Ed arrastou ela para o quarto. Lá dentro, ele fez o pior que pôde com a adolescente traumatizada e indefesa. Ela não ficou fora da vista dele por mais 4 ou 5 horas. Ele torturou ela durante esse tempo todo. Ela estava coberta de sangue. Ela acreditava que não achava que aquilo acabaria. Enquanto o sol nascia, o Ed parou e se sentou ao lado da Jennifer. Em meio a todas as coisas horríveis que ele fez com ela naquela noite, o que ele estava prestes a perguntar a ela em seguida era simplesmente demais para a adolescente. E então ele pediu para ela matar ele. Ela disse que não podia fazer isso, então ele disse que abusaria dela novamente e depois mataria ela. Diante de um dilema impossível, a Jennifer reuniu coragem e tentou guiar o Ed para uma terceira opção. Assim como um negociador de reféns, a garota de 14 anos usou táticas de desescalada para acalmar ele. Ao ouvir atentamente, fazer perguntas sem julgamento e mostrar compreensão, a Jennifer lentamente convenceu o Ed a poupar não apenas a vida dela, mas também a dele. Ela disse que se ele entregasse ela, eles iam dar um acordo para ele. Eles pegariam mais leve com ele. Ela disse para ele que ele poderia alegar que teve um momento de insanidade. Hesitante, o Ed se levantou e começou a andar de um lado para o outro do quarto, com um machado na mão. Ele ficou visivelmente abalado com as palavras dela, quase como se lentamente percebesse o que tinha feito. Contra todas as possibilidades, ela conseguiu persuadir ele a se entregar. Então ele ligou para a própria mãe dele, que então chamou a polícia. Ele disse para eles se vestirem e que eles tinham que sair e esperar a polícia, que eles estavam a caminho. Ela ficou em choque. Eles saíram para a varanda da frente e ela nem tinha certeza se ele não faria algo ainda com ela antes que os policiais chegassem. Ele era muito imprevisível. Foi uma experiência surreal estar sentada ali com um homem que acabou de matar a mãe dela e abusar sexualmente dela. Quando a polícia chegou, eles imediatamente separaram Jennifer do Ed. A próxima preocupação deles era Rebecca. James Honka,
um dos promotores encarregados do caso, lembra da estranha reação do Ed quando a polícia perguntou a ele sobre o paradeiro dela. O Ed fez uma declaração enigmática sobre a vítima estar dentro de casa, e eles perguntaram se a pessoa precisava de uma ambulância, e ele disse que não, que era tarde demais. Uma vez nas mãos da polícia, a Jennifer teve dificuldade em avaliar o que aconteceu. Até o James, um promotor experiente, nunca teve que lidar com uma vítima tão mentalmente chocada. A Jennifer ficou traumatizada. Ela ainda estava usando o uniforme de hóquei de campo, parecendo absolutamente desamparada. Depois que o James terminou de entrevistar a Jennifer, reforços do Departamento de Polícia de Cherry Hill chegaram à delegacia. O detetive Brian Malloy, o mesmo homem que interrogou o Ed 4 anos atrás na Somerset Tower, foi convidado para entrevistar ele mais uma vez. Eles dirigiram até o condado de Burlington e permitiram que ele tivesse acesso ao Ed em uma sala e trouxeram um gravador. Na maior parte, as versões do Ed e Jennifer sobre os eventos eram aproximadamente concordantes, até a agressão no quarto. Aparentemente, o Ed se recusou a admitir o que fez com a Jennifer. Ele estava literalmente rindo enquanto falava sobre abusar de uma garota de 14 anos. Isso porque eles não sabiam que ela estava sendo abusada por ele desde os 7. Então, depois da confissão completa do Ed sobre o assassinato da Rebecca e da agressão para Jennifer, o detetive Malloy, que nunca tinha esquecido o Ed desde o desaparecimento da Didi, sabia que tinha mais de onde vinha isso. Ele achou que naquela altura ele estaria particularmente vulnerável. Então eles começaram a perguntar ao Charles novamente sobre o desaparecimento da Didi Rosenthal. Para surpresa dos promotores e do detetive, o Charles confessou imediatamente. Depois de 4 anos, ele finalmente contou o que aconteceu. Ele percebeu que a Didi ia reconhecer ele, porque ele estava abusando dela. Então ele tomou a decisão de matar ela. Teve uma pequena luta e ela caiu da cama, e esse foi o baque que a vizinha de baixo tinha ouvido. Ele trouxe ela para fora pelas portas que davam para o outro lado do estacionamento. Eles descobriram que todo ano eles dragavam o rio Delaware e bombeavam os resíduos da dragagem para aquela área. Quando chegaram lá, a Didi estaria embaixo de até 30 metros de materiais de dragagem. Depois que a busca pelo corpo da Didi foi abandonada, os 2 casos caíram nas mãos da promotora Mary Ellison Albright, de Cherry Hill, e de James Ronca, de Burlington. Depois de conhecer seu advogado pela primeira vez, o Ed imediatamente retratou ambas as confissões, e mesmo que não fizesse, uma confissão por si só não era suficiente para condenar ele. Em Nova Jersey, segundo a lei, uma pessoa não pode condenar outra pessoa apenas pela palavra dela, ou seja, pela confissão. Tem que corroborar essa confissão, tem que ter provas que provem aquilo que a pessoa falou. Foi quando o rigoroso trabalho policial que ocorreu em 1991 entrou em ação. Mesmo que o Ed tenha removido todos os vestígios do assassinato da Didi após o ato, restou uma coisinha que ele esqueceu: o recibo do caixa eletrônico que a polícia encontrou escondido atrás da capa da agenda da Didi. Ele disse especificamente aos detetives de Cherry Hill que tirou $80 daquele bolso. Para ele, a cereja do bolo da corroboração foi aquele recibo de caixa eletrônico, e ele mal podia esperar para o júri ver isso. Como a Jennifer sobreviveu graças às suas próprias habilidades de negociação, o primeiro julgamento foi rápido. O júri levou menos de 40 minutos para voltar com o veredito de culpa após o depoimento. Pelo assassinato da Rebecca e pela agressão a Jennifer, o Ed recebeu uma sentença de prisão perpétua. Enquanto isso, Albright estava se preparando para o segundo julgamento. Ela queria mais do que uma sentença dupla de prisão perpétua. Ela estava mirando na pena de morte pelo assassinato da Didi. Então, legalmente, a justiça seria feita. Mas, na vida real, o que era justiça quando você perdeu um membro da sua família para um assassino? Com a sua confissão retratada, o Ed tinha uma chance muito boa de ser considerado inocente. Seu advogado usou todas as dicas e avistamentos falsos que a polícia recebeu após a aparição da Didi em Unsolved Mysteries, para deturpar o caso. Ele estava tentando levar o público a pensar que a Didi estava viva e estava bem, que ela simplesmente abandonou a família, a carreira para começar tudo de novo em um outro lugar. Ela queria que os jurados soubessem que a Didi não era uma jovem volúvel, que simplesmente decidiu um dia: quer saber, tô cansada de Cherry Hill, tô cansada do meu trabalho, tô cansada da minha família. Porque para acreditar que ela ainda estava viva, a pessoa teria que acreditar que todas essas coisas eram verdade. E funcionou. Esse ângulo somado ao recibo do caixa eletrônico foi suficiente para convencer o júri. O irmão da Didi, o Blaine, embora emocionado, comemorou a vitória. Ele chorou muito. A primeira vez que ele realmente chorou muito foi quando eles colocaram um marcador. Tudo tinha acabado. Até 2004, uma revisão dos procedimentos judiciais provou que o juiz que presidia a audiência cometeu um erro no seu discurso ao júri. Isso foi suficiente para o tribunal pedir um novo julgamento.
E a Albright sabia que a jurisdição de Nova Jersey estava prestes a abolir a pena de morte. Ela tinha condenado ele uma vez e tinha certeza de que seria capaz de condenar ele 2 vezes. Com a pena de morte iminente, evitar um julgamento era a opção mais sensata. Então, depois de conversar com o Blaine e a Jennifer, o promotor ofereceu um acordo ao Ed, que ele se declararia culpado pelo assassinato da Didi e receberia uma sentença que o manteria na prisão pelo resto da vida. O Ed foi finalmente sentenciado no verão de 2005, 10 anos após a sua prisão inicial em 1995. Durante esse tempo, a Jennifer reconstruiu a vida do zero. Ela se mudou com a Shannon, uma das 2 irmãs adultas, e finalmente teve a chance de experimentar uma vida normal. Ela frequentou uma escola católica, entrou para um time de líderes de torcida, fez muitas amizades ao longo do caminho. Não só isso, mas Shannon e as 2 outras irmãs formavam um forte sistema de apoio em torno da Jennifer. Como adulta, Jennifer continuou a prosperar e eventualmente até se tornou mãe. Mas a sua aprovação passada assumiu um novo significado depois que ela deu à luz a 2 filhas, especialmente na maneira como ela percebeu a morte trágica da própria mãe. Embora a Jennifer tenha conseguido algum tipo de encerramento após a prisão do Ed, o mesmo não poderia necessariamente ser dito sobre a família da Didi. Sem o corpo dela, eles podem nunca saber o que realmente aconteceu com ela. Tudo que eles têm é a palavra do Ed. Depois de saber sobre o assassinato da Didi, por mais horrível que tenha sido o que aconteceu com ele, Blaine disse que pelo menos ele sabe o que aconteceu. Para honrar a memória da irmã, o Blaine começou uma fundação que leva o nome dela, que fornece serviços de apoio a mulheres que sofreram abuso físico ou emocional. No geral, ele escolheu focar no legado dela mais do que em qualquer outra coisa. O Blaine disse que houve muitas memórias que ele nunca vai esquecer. Ele sente falta da Didi e nunca vai esquecer dela. E o mesmo vale para Jennifer. Não há como ter certeza, mas a Rebecca provavelmente também foi vítima do abuso do Ed muito antes do assassinato, o que pode ter levado a algum tipo de decisão questionável no passado. Alguns podem dizer que ela poderia ter feito muito mais para proteger a filha, mas isso não significa que não houve momentos de amor genuíno entre as duas, e essas memórias sinceras devem ser celebradas. Ela disse que sentia falta da mãe todos os dias, de ir à praia com ela, cantar com ela, dançar na cozinha. Era nisso que ela gostava de pensar. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Pensem naquilo que eu falei. Vocês me ajudam muito, eu espero estar ajudando vocês também. Então, se cuidem, fiquem bem e beijos.